Marcos capítulo 1, versículo 21 diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém? Vamos orar nesta noite. Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, por estar diante da Tua presença neste culto, onde já ouvimos, Senhor, palavras, louvores, fomos edificados, Senhor, e prestamos aqui o nosso culto a Ti, ó Pai. E agora vamos prestar o nosso culto reverenciando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra e recebendo com alegria aquilo que é a Tua palavra, Senhor. Pai Celestial, eu peço que cada coração aqui nesta noite, Senhor, seja um coração de uma boa terra para receber a Tua palavra como semente, Senhor, para que venha frutificar esta palavra em nossa vida. Senhor, faz o Teu reino avançar, Senhor, através desta palavra, que o Teu reino entre nos corações, e os corações sejam transformados e obedientes à Tua palavra, para que onde estiver cada crente, ali esteja, Senhor, o Teu reino, Pai. Senhor, também, Pai, faz a Tua vontade, Pai. Quando a Tua palavra for pregada, que nós nos dobremos a ela, Senhor, e a Tua vontade seja feita aqui nesta noite. Pai Celestial, para que o fim de tudo seja o Teu nome glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Esteja sentado, meus irmãos. O irmão que vai dar uma oferta está entrando aí. Ele prometeu ali fora, né? Disse que... Não brinca com o pastor falar em oferta, não é fácil. Isso tudo é brincadeira, tá, irmãos? Meus irmãos, amanhã, no final posso esquecer, é a Assembleia Geral na Igreja Sede, para todos os membros que queiram estar. Haverá mudança de diretoria, algumas mudanças de dirigentes, e onde o pastor traça a nova meta para os novos objetivos e meta para o ano que nós estamos, até fevereiro do ano que vem. Então amanhã é convocar, o pastor convocou os obreiros e convidou a igreja. E a Assembleia Geral, ela é muito importante. Para quem não sabe, numa Assembleia Geral é decidido as questões da igreja. Nossa igreja, o pastor presidente, ele não pode comprar nada, nem vender bens da igreja sem perguntar para a igreja. Por exemplo, o carro da igreja. Para ele vender, ele tem que perguntar: eu quero vender esse carro por isso, para aquilo, comprar um outro carro, ele que vai andar, se é o carro que ele anda, tem outros carros, a igreja também. A igreja autoriza a vender, e para ele comprar, ele diz assim: eu pretendo comprar um novo carro de tantos a tanto valor, e eu quero saber se a igreja autoriza, me dá liberdade para que nesse ano eu possa comprar esse carro. Aí a igreja autoriza. Se a igreja achar que não, vai se levantar e dizer que não, e não vai comprar. A nossa igreja não tem dono, é a igreja, a congregação, a assembleia que decide, né? Por isso é muito importante estar lá. Qualquer um que esteja lá pode se levantar, dar sua opinião, assim por diante, né? Claro que tem que ter coerência, né? Falar qualquer coisa, né? Tem que ter coragem. Mas, se houver coerência, claro, todos e muitas pessoas falam. Pois bem, fica aí a convocação para todos os irmãos, para que estejamos na Assembleia Geral amanhã, às 19 horas começa a oração, 19h30, então, começa o louvor e depois a Assembleia. Nós estamos no propósito, como já falei, de expor todo o livro de Marcos, estudarmos juntos, né? E esses capítulos, esses versículos nos desafiam, porque é muito fácil quando eu sento no meu escritório e fico pensando o que eu vou pregar, aquilo que eu mais estudei, olho minhas anotações, aqui.
Tenho muita coisa anotado, guardado, é só pegar, embolsar e, né, com a graça de Deus, é claro, né, não é tão fácil assim. Mas, quando a gente se coloca a pregar sistematicamente, o texto nos diz aonde nós temos que pregar. E aí é um desafio para o pastor, né? Porque chega textos que não tem aqueles versículos de chave, com ênfase, mas quando é tão maravilhoso quando a gente começa a estudar e começa a compreender as verdades que tem ali no texto, a gente fica maravilhado. E nós precisamos entender esse texto que eu li. Jesus que entra numa sinagoga, começa a ensinar, um endemoniado se manifesta, dá testemunho de Jesus e Jesus repreende. Aí todo mundo fica admirado com o seu ensino, com a sua doutrina e a autoridade que Jesus tem. E eles dizem, de onde vem isso? Nunca vimos isso, porque diferente dos escribas, dos fariseus, dos escribas que aqui ensinam, o que isso quer dizer? As pessoas ficam admiradas com aquilo que aconteceu ali dentro. Mas há um ensino maravilhoso para nós, e eu quero falar sobre o tema hoje, a autoridade de Jesus e a autoridade da igreja. Jesus tinha autoridade, e a igreja precisa ter autoridade. E a igreja não só, quando a gente está aqui em comunhão, que cai um endemoniado e a gente fica dizendo quem é que vem, quem é que tem mais autoridade, olha para o pastor, para os pastores, olha para um, para outro, mas não só essa autoridade aqui quando estamos juntos, mas que tenhamos autoridade aonde nós estivermos, autoridade de Deus. E autoridade não é só para expulsar demônio, precisamos de autoridade para pregar o evangelho, autoridade para vencer as provações contra Satanás. Há muitos crentes que têm tanto medo, têm tanta dificuldade, são tão envergonhados, tão acanhados, e precisam de autoridade. Jesus, quando está no barco com os discípulos, e ele está dormindo, e os discípulos dizem, Senhor, mestre, não te dá que perecemos, porque o vento estava batendo muito forte, e estava trazendo medo para eles estavam tão medrosos, tão tímidos, e eles disseram, Senhor, não percebe, Senhor, que nós estamos perecendo? Jesus se levanta lá com autoridade, manda o vento, manda o mar se acalmar, e eles ficam admirados, de onde que vem tanta autoridade? Prova que os discípulos não tinham autoridade nenhuma, nem mesmo para ter fé e dizer, deixa o mestre dormir aí, porque nós somos os discípulos dele, vamos remar que nós não vamos virar, nem para isso eles tinham autoridade. E há quantos crentes que Satanás bate o pé, ele está trancado no quarto morrendo de medo. Quantos que estão, Satanás passa perto, dá um arrepio, vê um vulto, meu Deus do céu, já corre para o diazepam. Não, meus irmãos, nós precisamos ter autoridade. Há exceções, tá bom? Há uma irmã lá na Vargem, que ela todo dia às 10 horas da noite, ela sentia a presença do maligno, via vulto, e ela tinha que correr para dentro de casa, para dentro do quarto, se fechar e dormir. Então ela me relatou. Aí eu fui lá, a gente visitou a casa dela, oramos juntos, e ela disse, pastor, se a enfermidade me fala que eu vou tratar, não tem problema com isso, eu trato, mas ou é demônio, o que é isso? Porque eu vim da macumba, não sei o que, irmã está em Cristo Jesus, não importa de onde que veio, o Senhor está contigo, pode ser uma provação, o Senhor te provando para te buscar mais a Ele, mas vamos investigar. E a irmã consegue ainda levar isso mais? Não, consigo. Então oramos junto até que um período sumiu. Daqui a pouco, não é porque eu estava lá na Vargem que sumiu, mas saí de lá e um tempo lembrei dela. Deixa eu ver como é que ela está. Mandei um WhatsApp para ela. E aí ela pegou e disse, não, pastor, está de novo e tal. Eu disse, então tá, então eu vou te ajudar, você vai lá no doutor Saraiva, conversa com ele. E foi. E realmente, devido a traumas que elas tinham do passado e tal, tanta coisa, medicou, está abençoada. Não era demônio, não era. Era uma enfermidade. Mas há muitas coisas que são demônios. Outras são enfermidades, nós vamos ver isso na Bíblia, que há enfermidades e a operação demoníaca. E não podemos ser aqueles cristãos que tudo é demônio, não é verdade? Temos que observar também pela ciência. Porém, meus irmãos, nesse texto, nós vamos ver a grande autoridade de Jesus sobre os demônios. Em primeiro lugar, precisamos entender por que Jesus tinha autoridade. Por que ele tinha essa autoridade? E assim aplicar na nossa vida, a vida da igreja, para que também tenhamos autoridade.
Assim como Jesus recebeu e teve autoridade, ele também transferiu essa autoridade para a igreja. Mateus 28 e 18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e pregai o evangelho. Jesus estava dando essa autoridade à igreja, para que, agora é claro que essa autoridade não é minha, não é eu que possuo, não está na minha carne, não está na minha vida, ela está em mim, por causa do nome de Jesus, através do nome de Jesus, sempre no nome de Jesus, para que fizéssemos as mesmas obras que ele fez e outras ainda maiores. E eu quero deixar claro aqui, meu irmão, que há pessoas que têm dons, né? Dom de curar, ou dom de discernimento de espírito, são dons, mas não quer dizer que só alguns têm autoridade. É para toda a igreja ter autoridade contra Satanás, os espíritos malignos, autoridade para pregar o evangelho, evangelizar, orar pelas pessoas, e isso o Senhor Jesus dá à sua igreja. E eu espero que todo cristão aqui do Itacorubi tenha tal autoridade para exercer a sua vida cristã. Podemos fazer um paralelo da vida de Jesus com a nossa vida. As ações de Jesus podem ser copiadas na vida da igreja. Ou seja, aquilo que Jesus fazia, é claro que algumas coisas eram inerentes dele, porque ele era o próprio Deus, mas as suas obras, e como já citei aqui, ele mesmo disse: vocês não vão fazer obras maiores do que eu. E nós somos pentecostais, não é porque nós somos pentecostais, nós somos da Bíblia, e a Bíblia nos mostra isso, que os dons continuam, que o poder do Espírito Santo continua atuando, e que estão disponíveis para a igreja, para o uso da igreja, mas para isso nós precisamos ter o quê? Autoridade. O que está faltando em nossos dias são pregadores com autoridade, são maridos com autoridade, mulheres com autoridade, jovens com autoridade. Há um tempo passado que os jovens eram tremendos, os jovens evangelizavam, eram os jovens que faziam culto ao ar livre, eram os jovens que iam para as praças, eram os jovens que faziam a obra da evangelização. Começou agora aqui nessa igreja um grupo de evangelização, né, pastor Carlos? Mas está mais parecido com os irmãos da terceira idade, mas eles estão aí, né, Moelton? Moelton não é da terceira idade, né, Moelton? Né? Mas tem uma turma da terceira idade, e é eles que estão encabeçando a evangelização, mas é para os nossos jovens também se despertar, né, irmão Naldo? Para fazer a obra do Senhor e pregar o evangelho, e ter a autoridade do Cristo sobre a sua vida. De repente você está lá no seu condomínio, lá tem alguém se retorcendo lá, endemoniado, você não vai ligar para mim, né? Você não vai ligar para mim, né? Você vai lá, deixa comigo. Em nome de Jesus, sai! Igual aquele jovem que caiu endemoniado na boca do morro. O pastor morava no pineco do morro. Aqui fala pineco, não sei como é que é, lá no topo do morro, né? O jovem subiu correndo, chegou com a língua desse tamanho para fora, disse, até ele falar, né? Pastor, tem que até falar lá embaixo, expulsar o demônio. E o pastor assim: eu não vou. Tu tivesse coragem de subir o morro correndo para falar para mim, mas tu não tem coragem de expulsar o demônio, desce e expulsa. Está faltando autoridade muitas das vezes no meio da igreja. Muitos homens são modelos para a igreja. Muitos líderes da igreja primitiva, bem como os apóstolos, são modelos para nós seguir. Com certeza, foi deixado na Bíblia para isso. Mas ninguém é melhor modelo do que o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso mestre. É maravilhoso olhar para a vida dos heróis da fé. E a Bíblia diz que eles ficaram ali como testemunha para nós embasarmos a nossa vida espiritual. E não é errado olhar para John Wesley, para George Whitefield e tantos homens que fizeram obras maravilhosas, não é? Mas está cheio de gente parecido com a teologia de Wesley, com a teologia de Whitefield, que os dois ali conflitavam, né? Eram amigos, mas conflitavam. Está cheio de gente com bandeiras teológicas levantadas, ok. Mas está difícil de achar um homem parecido com Jesus Cristo, imitando Jesus Cristo, sua simplicidade, a sua forma de viver, a sua forma de ser. E a igreja de hoje precisa recorrer urgentemente a imitar o homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o padrão, eu ia falar patrão também é, o modelo, o tipo, a imagem que devemos nos espelhar.
Paulo pede para que os irmãos, e diz a eles: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É mais ou menos assim: como vocês não veem mais a pessoa de Cristo, o Cristo homem que está no céu, eu que o vi no caminho de Damasco e convivi com os apóstolos, posso dizer que eu sou um modelo de Cristo. Por isso, me imitem, porque eu imito Cristo que eu vi. Aleluia! E assim um ia imitando o outro como modelo de Cristo Jesus. E o que está precisando também nesses dias são homens para ser exemplo, homens para que a igreja, os jovens, possam olhar e se espelhar e dizer: eu quero ser igual àquele, eu quero ser igual àquela, no falar, no vestir, no trato. Aleluia! Eu quero ser igual àquele homem, orar como ele ora, pregar como ele prega, falar como ele fala, porque quando eu olho para ele, leio a Bíblia, eu vejo a mesma coisa, é parecido, é tipo de Cristo. E a igreja do Senhor precisa ser parecida com Jesus Cristo. Com certeza eu não vou conseguir pregar tudo, né? Não sei o que vou fazer. Tem 5 páginas. Só Jesus. Estou na metade da introdução, é 8h30. O que eu vou fazer, Jesus? Vocês vão ficar até às 10 hoje aqui, para as 9. Primeira coisa no livro de Marcos. Marcos vai mostrar a autoridade de Jesus. Primeira coisa, os profetas anunciaram a sua autoridade. Quando vem João Batista, ele diz: eu vim preparar o caminho dele, como foi profetizado. Depois, nós vamos ver que a sua autoridade foi confirmada pelo Pai e pelo Espírito no seu batismo. Jesus depois demonstra a sua autoridade sobre o líder do inferno. Na verdade, ele não estaria no inferno, né? Contra Satanás, o próprio, lá no deserto. Mais à frente, Jesus mostra a sua autoridade pregando o Evangelho. Versículo 14 e 15. Do 16 ao 20, ele mostra a sua autoridade sobre as pessoas. Ele chama e diz para Pedro e André, Tiago e João: venham, me sigam. E eles largam tudo e o seguem. Sua autoridade sobre as pessoas. Agora, no 21 ao 28, ele mostra a sua autoridade em ensinar, pregar também, novamente, e sobre os demônios, sobre o líder e sobre os liderados, Satã e os demônios. E mais à frente, agora na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, e depois ele vai para a porta da cidade e cura muitas pessoas, e ele mostra a sua autoridade sobre as enfermidades. Mas o que eu quero tratar com vocês aqui nesta noite é que, da onde vem a autoridade de Jesus? Da onde que nasce a autoridade do nosso Senhor? Vamos analisar a vida de Jesus e aprender para também recebermos a autoridade. Quem sabe você não tem autoridade porque falta um desses pontos que o texto sagrado nos mostra. Não é eu que estou inventando, é o texto que nos mostra para que Jesus tivesse autoridade e assim também nós possamos ter autoridade. Autoridade para falar, pregar, ensinar. Muitos são tão fracos na igreja, meus irmãos, são tão medrosos, são tão tímidos na fé, não têm autoridade nenhuma, são tão dependentes de pessoas, são tão dependentes de outros, não tem a unção do santo, como está em 1 João capítulo 3, não tem aquele poder, parece que não tem o evangelho, porque Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Tem crente que tem medo de andar no condomínio no escuro, pegar elevador sozinho, na escada do condomínio, do prédio, e sozinho, e no banheiro fazer xixi à noite, tem um pinico dentro do quarto, tem gente que tem medo de tanta coisa, meu irmão. No dia das bruxas não sai de casa, sexta-feira 13 fica dentro de casa, não deixa o chinelo virado, né, ali, entra sempre com o pé direito, é supersticioso. Meu Deus do céu, amados irmãos, nós recebemos a autoridade de Deus contra os demônios, Satanás, superstição, sobre qualquer coisa, qualquer praga que voe de dia, mortandade que assola à noite. Nós não temos medo dessas coisas, porque nós estamos com Cristo Jesus. A primeira coisa, vocês vão se espantar, que fazia Jesus ter autoridade, está no texto, é
comunhão. Como é que é? Sabe por que Jesus tinha autoridade? Porque ele tinha comunhão. Comunhão com quem? Primeiro, por que eu vejo isso no texto? Primeiro que Jesus ele foi aonde? Na sinagoga. Sinagoga é lugar de... O que era sinagoga? A sinagoga nasceu lá no cativeiro babilônico, quando eles foram para o exílio babilônico, o templo foi destruído, agora eles tinham que adorar a Deus. Como é que vamos adorar? Sem templo, sem o santo dos santos, sem um lugar santo, sem a mesa, sem o lavatório, sem o altar, sem a pia, sem os pães, sem a mesa, sem os anjos lá na frente da arca, sem a arca, propiciatório, sem nada disso. Como é que nós vamos adorar? Eles iam na sinagoga, um local, uma casa, um espaço, que eles se reuniam para oração e leitura da palavra e explicação dela. Quando acabou o cativeiro babilônico, voltaram para Jerusalém, o templo foi reconstruído, mas eles mantiveram as sinagogas, iam para o templo regularmente, mas durante a semana os meninos, as crianças, todos estudavam na sinagoga, era lugar de estudo, era escola, e à noite então funcionava, como nos sábados, funcionava a sinagoga. E Jesus era um frequentador da sinagoga. Lucas vai nos dizer que ele ia regularmente na sinagoga. Ele tinha o quê? Comunhão com as pessoas. Aí você vai dizer que Jesus recebeu autoridade porque tinha comunhão com as pessoas. Não. Aqui mostra que ele tinha comunhão com as pessoas. Mas lá no seu batismo, vai mostrar, como Gênesis capítulo 1, que em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele tinha comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo. A Trindade Santíssima era unida, e ele também era unido com seu povo. Amado e querido irmão, não podemos ter autoridade sem termos comunhão, primeiro com o Pai, com Deus, com o Espírito Santo, agora com o Filho, e sem também ter comunhão com a própria igreja, com a igreja do Senhor Jesus. Sabe quando que nós temos autoridade? Quando nós estamos inseridos no corpo e temos comunhão com o Pai, e comunhão uns com os outros, aleluia. Aí nós recebemos do Senhor, o primeiro ponto, autoridade sobre os demônios, autoridade em nossa vida. Perceba que pessoas que frequentam pouco a igreja, que não dão importância, que são pessoas que não têm essa vida de comunhão com a igreja, às vezes não pode vir todo culto, é claro, normal, mas tem vida de comunhão com a igreja. São pessoas que não têm essa vida de comunhão, são pessoas que não possuem autoridade, vivem fracas na fé, fraca no espírito. Tem encontro das mulheres, aí ela, não, eu vou ficar em casa, não quero vir no encontro das mulheres. Tem encontro dos homens, sabe de uma coisa? Hoje vai chover. Tem gente que já fica gorando, vai chover, não é verdade? Porque ele não quer vir, quer que chova. Tem culto domingo, minha mãe mandou escolher esse daqui, não deu certo, eu não vou ao culto porque não deu certo. São pessoas que são fracas na fé e precisam ser fortalecidas para que recebam a autoridade de Deus em sua vida. Que mistério é esse, pastor? Jesus disse que ele e o Pai eram um só. E ele disse, o que eu falo, eu recebi do Pai. Daí a fonte da autoridade dele. O que eu falo, vem do Pai. Por quê? Eles têm comunhão. Jesus tinha autoridade, porque tinha comunhão. A Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. O crente perde autoridade quando não tem uma regularidade na comunhão dos santos. Ele fica infrutífero, sem força, eu já vou provar isso, sem poder para orar, para ler, estudar, testemunhar e vencer as afrontas de Satanás. Jesus é o nosso grande exemplo. Ele ia na sinagoga regularmente, e nós precisamos também estar conectados. O que nós somos? Nós somos um corpo. Imagine se uma parte do nosso corpo é amputada, logo ela vai necrosar e morrer. Por quê? Porque ela foi amputada e não recebe mais o alimento que torna esse membro do corpo vivo. E esse alimento o que é? É o sangue que passa por toda a parte do sangue do corpo, nutrindo ele, levando o oxigênio, levando todos os nutrientes necessários para que fique tudo vivo, tenha sensibilidade, tudo mais. Isso é necessário. E a mesma coisa somos nós. Quanto mais desconectados do corpo, menos
menos nós recebemos nutrientes, menos recebemos alimento, menos recebemos graça, poder. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: faltar culto, irmãos, não vou aqui, vocês, pelo amor de Deus, não vai, porque eu falto um culto, pastor. Não é isso, meu irmão. Vocês, cada um tem os seus afazeres, e tem os seus dias de estar aqui na igreja, são firmes, regulares, glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa: negligenciar o culto, deixar de vir à casa do Senhor por qualquer coisa, não, meu irmão. Você está negligenciando uma ordem de Jesus, está negligenciando uma graça que Ele dá para você, está negligenciando uma bênção que Ele deixou para você. Você não entende que isso aqui não é um teatro, não é um cinema, não é algo simples estar aqui. Eu fui lá, apenas uma reunião. Não, aqui é o lugar onde se reúnem os santos, os salvos em Cristo. E Jesus disse: quando a minha igreja, aleluia, ela se reunir, ali eu também vou estar. Jesus está aqui. Essa reunião é lavrada nas atas do céu. Essa reunião aqui é celestial, aleluia. Você sabe quando tem uma embaixada aqui no Brasil, embaixada americana, aquele território ali, meu irmão, é o lugar dos americanos. Nenhum brasileiro pode entrar ali sem a autorização do cônsul americano que ali está. Aqui é a mesma coisa. Quando nós estamos aqui é a embaixada de Cristo, aleluia. Aqui estão os seus cônsul, aqui estamos nós, a sua igreja se torna, quando estamos aqui, se torna um pedaço do céu. E isso daqui é um ambiente espiritual, aleluia. E quando tem autoridade aqui, demônio nenhum pode ficar de pé, por causa da autoridade do Cristo, do Cordeiro de Deus que está no céu. Eu vou ficar só na comunhão, eu acho. Está no contexto e está no texto. Quando Jesus se batiza, é o dia do batismo dele, Espírito Santo. Vamos lá? O Pai e o Espírito. Tu não foi derramado ainda, mas vamos lá. Lá vai Jesus para se batizar. Quando ele sai das águas, a voz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. O Espírito desce sobre ele. Sabe por que eu digo que ali ele recebe autoridade? Porque em outro texto da Bíblia que eu não marquei, diz assim: o Espírito do Senhor me ungiu e está sobre mim. É Lucas capítulo 4, se eu não me engano. Para dar vida, dar vista aos cegos, curar os enfermos. O Senhor o revestiu de autoridade pela comunhão da Trindade. Na sinagoga, ele vai lá ter comunhão com os irmãos. Primeiro ponto da vida cristã para ter autoridade é a comunhão dos santos. Tem gente que só pode vir uma vez por semana, ok, natural, correria, trabalho, mas ele está conectado. Ele não despreza o culto, é que ele trabalha, é que ele tem compromisso. Mas tem gente, meu irmão, tem uns que já estão até aposentados, de pé para cima, e aí está cansado de ficar deitado. Se andar vai cansar mais ainda. Melhor ouvir de mim do que ouvir de outro. Sabe o que são essas dádivas? Chama-se dons. Deus dá dons para nós. Dá um carro, dá gasolina. Tem uns que tem carro, não tem gasolina, né? Dá dinheiro, dá alimento. Para que Deus dá tudo para nós? Para quê? Para quê? Qual o fim de nós recebermos as bênçãos de Deus? Qual o fim, irmãos? Fale aí. Alguém fala, por favor. É para a glória dele. Para a glória dele. Vamos deixar de ser antropocêntrico e vamos botar Deus no centro. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que vivemos, para a glória dele. O que Jesus disse? Pede tudo que vocês quiserem em meu nome, para a glória de meu Pai. É isso. E as bênçãos, eu vou dizer que tem dia que não dá, né? Tem dia que é difícil. Não estou falando do dia mau. Até no dia mau nós temos que se esforçar, porque é o dia que... Mas deixa isso para lá. Estou falando... Tem muita gente que não tem autoridade nem para se levantar do sofá para vir para o culto. Ele está deitado, eu quero ir. E o corpo não vai, ele não tem nem coragem de dizer, em nome de Jesus, Giliardi, te levanta e vai. Não tem.
Bota a mão na sua cabeça, repreende o espírito da preguiça. Eu não estou brincando, falando sério. Repreende isso da sua vida. Aqueles que dizem assim, não, eu estou cansado para ir na igreja. O que você cansa fazer aqui na igreja? O que você cansa? Ficar sentado no ar-condicionado, ouvindo a palavra de Deus, recebendo alimento do céu? Aquele que não quer estar em Cristo, Cristo não vai querer estar nele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 diz que nós somos inseridos no corpo. E por isso nós temos autoridade. Autoridade. Veja, perceba. E Jesus deu autoridade à igreja onde? Lá na grande comissão. Através do quê? Da comunhão que recebemos essa autoridade. Chamou a igreja e disse, ide pregar o evangelho. Vocês lembram dos filhos de Seva? Seva era se eu não me engano, um sacerdote, não lembro agora o que era Seva. Seva era um homem influente. E tinha os filhos. Aí Paulo passava pela cidade expulsando demônios, curando, libertando, fazendo milagres. Aí os filhos de Seva chegaram, viram os endemoniados, vamos nós. Eram 3, eu acho, né? 10, 8, era uma monteira. 7, vamos nós 7 lá. Repreendeu o demônio desse, vamos lá. Chegaram lá e botaram a mão. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai! O demônio olhou para eles e disse assim, como é que é o negócio? Jesus eu sei quem é. Paulo eu também sei quem é. Agora vocês quem são? Vem cá, vem. Pegou um por um e ó. Fez os 7 sair correndo com as suas roupas rasgadas. Deu conta dos 7. Por quê? Porque os filhos de Seva não pertenciam ao corpo da igreja. Não estavam na igreja, não tinham autoridade, não tinham comunhão. Aleluia, a autoridade da igreja, a autoridade que você recebe é através da comunhão da igreja. Olha, meus irmãos, como isso é interessante. A primeira igreja, a igreja de Jerusalém, eles se reuniam todos os dias para a oração, o estudo da palavra, o partir do pão e a comunhão. E foi a partir daquela igreja que se espalhou o evangelho ao mundo inteiro, por causa da dispersão. Olha a igreja de Antioquia, por um ano inteiro, eles estudaram a palavra em comunhão. No final o Espírito Santo soprou e chamou a Barnabé e Saulo, que era o Paulo, para a obra missionária, através do quê? Da comunhão, deu autoridade para ir às nações. Quer receber a autoridade de Deus, quer receber a autoridade do Senhor, esteja na igreja, esteja com a comunidade, esteja com os santos, esteja na comunhão da igreja, e você vai ver a autoridade que Deus vai te dar sobre a tua vida, através da ministração de um para com o outro. Deus derramará autoridade sobre a igreja. Mas o segundo ponto, uma vida de oração. A sinagoga era uma casa de oração e leitura da palavra. Jesus tinha autoridade, sabe por quê? Porque ele orava. Sabe por que a questão de ter que estar na comunhão da igreja? Porque tem gente que só ama a Jesus, ele não ama a igreja. A igreja é o corpo, então ele só ama a cabeça, que é Cristo, mas o corpo ele não ama, ele decapita Jesus. João vai dizer, se vocês dizem que me amam, que amam a Deus, mas não amam o seu irmão, você é mentiroso. O que a Bíblia está nos ensinando? Escuta aqui que eu vou dizer para vocês, grave isso. Aquilo que você é com Deus, é o sino de Belém. Olha para cá. Aquilo que você é com Deus, é demonstrado através daquilo que você é com os irmãos. Não diz para mim não que você ama a Deus, se você não ama os irmãos. Não diz para mim que você tem comunhão com Deus, se não tem comunhão com os irmãos. Não fala não. Porque a Bíblia vai nos reprovar. A vida de oração de Jesus era percebida. Alguém ajuda ele aí. A vida de oração era percebida. Ele ia na sinagoga para orar e estudar. O versículo 35. Depois de Jesus ir para a sinagoga, a casa de Pedro, às 24 horas de Jesus, né? Começa lá pescando homens e assim vai.
ir para a casa de Pedro, pessoas na porta da cidade curar. Versículo 35, onde é que encontraram Jesus? Ao amanhecer, Jesus estava num lugar secreto orando. A autoridade de Jesus vinha através da oração, de uma vida em oração, aleluia. A igreja de hoje não tem tanto poder, porque seus membros não oram nem sozinhos, não tiram períodos de devoção. Amados irmãos, eu vivo falando aqui nessa igreja, é necessário você ter um período de oração. Desliga tudo, desconecta tudo, se gruda com Deus e vai tirar um período de oração e comunhão com Deus. E sabe o que eu mais ouço no meio da igreja? Pastor, não consigo orar mais do que 15 minutos, não tenho palavra. Oh meu Deus do céu, que tristeza isso. Tem as escrituras aqui que nos ensinam tudo. Dá para orar 24 horas e ainda vai faltar 500 anos para tanta oração. Isso é falta de comunhão, falta de leitura. Não tem como ter autoridade, meu irmão. Sem vida de oração e comunhão, não tem como ter autoridade. Sabe qual é o resultado disso? Vergonha. Nós passamos vergonha. Porque os endemoniados aparecem, vivem, e não há autoridade em nossa vida para repreendê-los, expulsá-los. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno, e é difícil achar um crente com autoridade para pregar o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Mas está na hora da igreja ser revestida de autoridade. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: se você se converteu aqui nessa igreja, no tempo que eu estou aqui, então você não vai ter esse problema. Mas aqueles que se converteram há anos atrás, quando alguém dizia para você: vem para a igreja que tudo vai dar certo, vem para a igreja que a tua vida vai melhorar, vem para a igreja e receba, vem para a igreja e peça, te enganaram, mentiram para você. Porque ser cristão é botar uma cruz nas costas, seguir a Jesus, pregar o evangelho, cumprir o ID do Senhor, ser cheio do Espírito Santo, dizer não para o pecado e caminhar em santidade rumo ao céu. Vida de oração. Existe um poder muito grande quando a igreja se coloca a orar em comunhão. Como falei, Atos 2:42, todos os dias a igreja orava. Atos 13, houve um chamado missionário por uma igreja de oração. Quando Pedro estava preso, a igreja orava, e o Senhor o libertou da prisão. Quando Esdras leu o livro da lei, as pessoas viram seus pecados, oravam e choravam, e Deus mandou um avivamento. 2 Crônicas 7:14 vai dizer: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. É um grande segredo de retornar a autoridade sobre a igreja. Mais tarde, quando Josafá é rei e vem 3 reinos contra ele, ele diz: Senhor, tu disseste que quando estivermos em apuro, era para a gente vir aqui no templo e orar, que o Senhor iria nos ouvir. Eles foram, se colocaram roupa de saco, se jogaram na cinza em arrependimento e buscaram ao Senhor. Deus ouviu do céu e deu autoridade para eles. Uma vida de oração é uma vida com autoridade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que a autoridade do Senhor volte para esta igreja. Quem quer receber a autoridade do Senhor, a autoridade de Deus, autoridade para pregar o evangelho, para ficar de pé na fé, aleluia, autoridade para ser um crente, como um soldado de Cristo. Tem hora que eu fico apavorado, eu digo: meu Deus, tantos crentes, poucos soldados, tantos homens, poucos machos, tanta mulher, pouca varoa. Está na hora de nós ser crente de verdade, meu irmão, fazer a obra do Senhor, levar o evangelho avante, aleluia, ter autoridade de Deus e glorificar o nome do Senhor. Aquela sinagoga era uma sinagoga que o texto nos dá a entender que aquele homem demoniado frequentava aquela sinagoga há muito tempo. Tinha lei, tinha escriba, tinha oração, mas não tinha autoridade.
Eu vou ter que terminar aqui por causa do tempo, estou respeitando muito tempo. Passou-se o tempo que eu furava o tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes nossa igreja está igual a sinagoga de um escriba. As pessoas vêm sujas e continuam sujas. As pessoas vêm endemoniadas e continuam endemoniadas. Vêm mendigas e continuam mendigas. Vêm separadas e acabam separando. Vem culto e sai culto e a vida não é transformada. Mas eu sou do tempo. Há 10, 12 anos atrás, aproximadamente, pastoreava 2008. É para 12 anos. Aqui a Lagoa. Aquela igreja. Deus nos deu autoridade. Quantas vezes nós estávamos no culto, chegava um visitante, botava o pé na porta. Já tinha que 2 agarrar e puxar para dentro. Porque o endemoniado já caía na porta da igreja. Está faltando homens e mulheres com autoridade. Falta-nos a autoridade de Deus. Como é que eu vou receber autoridade, pastor? Comunhão com o Pai, comunhão com a igreja. Uma vida de oração. E o terceiro ponto para nós encerrarmos. Isso que eu só estou na página 2, mas vamos ter que encerrar. O que precisa para ter autoridade mais, pastor? A Bíblia diz que Jesus, quando começou a ensinar, não demorou muito para se manifestar um endemoniado. E eles se admiravam da sua doutrina. Então o que precisa para mim ter autoridade? Ter uma vida em conformidade com a doutrina. Aí eu tenho comunhão com Deus e com a igreja. Eu tenho uma vida de, não é que eu oro na minha vida. Não, eu tenho uma vida de oração. Você tem horário para tomar café, horário para jantar, horário para almoçar. Tem horário para pegar o ônibus, tem horário para bater o cartão. E qual é o seu horário de oração? Quando dá, pastor, é quando eu vou dormir. Cola um joelho no chão, o outro já está dormindo. Deus não vai dar autoridade. É para aquele que tem o seu momento de oração com Deus. Por fim, ter uma vida conectada com a doutrina. Escuta isso. As pessoas se admiravam de 2 coisas em Jesus: da sua autoridade sobre os demônios e sobre o seu ensino, sua doutrina. Uma coisa que toda igreja tem que aprender é que Deus não aceita apenas boa intenção. Deus não aceita qualquer tipo de louvor, qualquer tipo de adoração. Ele aceita somente aquilo que está em conformidade com a sua palavra, com a sua doutrina, em espírito e em verdade. Os escribas, eles ensinavam, mas na autoridade de outros homens. Era fundamentado em eruditos. Só um pouquinho mais baixinho. E não vinham essa autoridade das suas escrituras, da palavra de Deus. Um escriba, ele se colocava no posto de autoridade quando ele citava grandes filósofos, grandes sábios eruditos do passado. Então quando eles citavam, se colocavam como aqueles que tinham autoridade, e as pessoas respeitavam, porque ele tinha muito conhecimento, e era só isso. Para um escriba, era isso que fazia ele ser respeitado e ter uma certa autoridade dentro da sinagoga. Mas Jesus não. Jesus não citava eruditos, mas Jesus citava o Pai. Ele dizia: eu porém vos digo. Por quê? Porque ele era a própria fonte, ele era a própria verdade, a própria palavra, ele era o próprio poder, a própria autoridade, o Deus, o Criador, o dono de tudo. Amados, hoje em dia não há problema de um pregador, como eu faço, de citar alguns eruditos da palavra. Não há problema em citar alguns homens, até por questão de ética, não ser plágio. Mas ele não pode, esse pregador, o homem de hoje, você não pode ir lá na sua casa dizer: não, eu congrego na igreja do Itacorubi, o pastor ali prega e demônio sai porque eu congrego no Itacorubi. Você não pode. Porque o pastor Giliardi falou, como o Giliardi me ensinou, eu vou falar aqui, o demônio vai ter que... Não, a sua autoridade não pode vir de outros. Porque no passado meu avô Satanás era aquele que expulsava demônio, então sai em nome do meu avô. Não pode, meu irmão. Nós podemos até ter fontes de ensino, homens, citar homens, não tem problema nenhum, mas a nossa
nossa autoridade, ela tem que vir exatamente pelo nome de Jesus, pela pessoa de Jesus, pelo Evangelho de Cristo Jesus, pela mensagem da palavra de Deus. É aí que consiste a autoridade da igreja, quando ela entende, conhece e vive o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, quando chega em Corinto, ele diz assim: eu não venho a vocês com sabedoria de palavras, mas com demonstração de poder pelo Espírito Santo. Joga doutrina fora? Não. Mas não consistia no seu alto grau de saber, consistia na mensagem que ele pregava. Sabe por que aquele endemoniado apareceu? Por causa da doutrina de Jesus. E qual era a doutrina de Jesus? 14:15 do mesmo capítulo. O que diz o 14:15? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Essa era a mensagem dele, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele pregava o Evangelho. Sua pregação não era demonstração de grande sabedoria, era simples, era na simplicidade, mas a mensagem principal, ele próprio, o próprio Evangelho de Deus. E tudo que a igreja precisa é anunciar e viver o simples e verdadeiro Evangelho de Cristo. É o que está faltando. Tem maridos que não parece com Eucana, um marido bíblico. Tem mulheres que não parecem as mulheres de Provérbios 31. Fruto do Espírito nem se fala. Não tem autoridade. Nós temos autoridade como Jesus, quando a nossa vida está dentro desta palavra. Quando sua vida está dentro desta palavra, não tem demônio que perturbe o seu lar, a sua casa, a sua vida. Não tem. Porque a palavra de Deus, ela expulsa toda a obra do diabo, quando nós vivemos a palavra de Deus. Jesus disse assim: o demônio, quando sai de alguém, ele vai em lugares áridos, não retornando achando lugar para ficar. O que ele faz, irmãos? Ele retorna para a casa antiga, e quando chega nela, acha tudo limpinho, ele fica morando e traz mais 7 com ele. Uma vida sem doutrina, uma vida sem viver a palavra, é uma casa vazia, onde o demônio vai embora e depois ele volta. Ele vai embora e depois ele volta e traz mais 7. Ele vai embora, ele traz mais 7. Tem muita gente participando de 7 passos para a vitória, 9 passos para a vitória, 14 passos para a vitória, 21. É tanta ladainha, é tanta coisa. Desencapetamento, óleo ungido, água ungida, lenço ungido, vassoura ungida, tanta coisa, tanta parafernária. Aí sim o demônio vai embora. Daqui a pouco a casa está vazia de novo, porque faltou conversão, faltou estar na doutrina, faltou estar na palavra. O demônio volta de novo, mora na mesma casa e ainda traz mais 7 para continuar. E o estado daquele é pior do que quando era no início. Muitos estão perdendo a autoridade, exatamente porque são desigrejados. Não tem vida de oração, tem amuletos e não vive a palavra de Deus. Sabe o que dá legalidade do diabo entrar na vida da pessoa? Não estou falando de possessão agora, estou falando de perturbação. Pecado. 1 João 3:9, 5:18. Pecado. Deus quer dar autoridade para a sua igreja. Quem é que quer ter a autoridade de Deus?
Deus não vai dar autoridade para qualquer um. Deus não vai dar autoridade para qualquer um. Vamos orar nessa noite? O que você vai fazer com essa palavra hoje? Para onde você vai levar ela? Como vai ser sua vida depois de hoje? Você não veio aqui só como assistir um filme. Já viu quando vai no cinema? Ah, pastor, é pecado? Eu não sei. Eu vou, quando dá eu vou. Eu não acho pecado. Depende do que você vai assistir. Quero saber se tem autoridade na tua vida. Você vai continuar o mesmo crente? Ou um crente cheio da autoridade de Deus? Se continuarmos os mesmos crentes, tudo continuará normal. Agora, se recebemos tal autoridade de Deus, o mundo vai ver. Todos verão que autoridade em nossa vida. Baixa tua cabeça, vamos orar nesta noite. Senhor Jesus, a tua igreja está reunida aqui nesta noite. Estamos aqui na autoridade do teu nome, Senhor. Mas há uma resistência satânica muito grande para que muitos não ouçam e não entendam, e não vivam com poder e autoridade em suas vidas. Mas nesta noite, Senhor, nós repreendemos todo espírito maligno que queira impedir a compreensão, o entendimento da tua palavra, Senhor. Que caia por terra, Pai, e a tua igreja compreenda os segredos da tua palavra, de uma vida de comunhão, de uma vida de oração, de uma vida de doutrina. Dá autoridade para a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nesta noite. Em nome de Jesus nesta noite. Derrama a tua autoridade, o teu poder, o teu poder, o teu poder. Cria, Senhor, homens cheios de autoridade. Chama homens para comunhão. Ah, meu Deus. Tem muita gente morrendo na vida espiritual. Tem muitos que já estão mortos e nem vê que já estão mortos. Clama a igreja por autoridade de Deus. Porque o dia que perdemos autoridade, Satanás terá autoridade para se andar com a igreja, com a tua vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Convence a tua igreja, Espírito Santo, convence a tua igreja. Levanta homens, levanta mulheres com autoridade, Senhor. Levanta homens que desejam essa autoridade. Levanta, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Homens com vida de oração, homens que vivem a doutrina, homens que têm comunhão. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Nós já vamos cantar só um pouquinho. Aleluia, aleluia, aleluia. Que é um versículo para concluir o que eu preguei. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, na comunhão, no partir do pão e nas... Está faltando autoridade para falar aí, irmão? E nas... Os 3 pontos da mensagem hoje. Não adianta inventar a roda, irmão. A roda já foi inventada. O método já está pronto. É só obedecer e perseverar. Que igreja é essa? Do pastor Pedro. Não do Isidoro Cardoso que passou aqui. Pastor Pedro, lá os discípulos de Jesus. A igreja dele, entre aspas, tinha autoridade. Porque a igreja tinha comunhão, oração e vivia a doutrina. Pastor, eu queria uma pregação assim mais uau. Não tem uau. É a mesma simplicidade de sempre. Não tem o que inventar. É isso. Que autoridade de Deus. Pode cantar, Senhor.